Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Barroso, especialista em personal training e metodologia da preparação física personalizada. Eu venho falar sobre óxido nítrico na hipertrofia. É muito interessante falar sobre esse composto porque ele influencia demais a hipertrofia. E por meio desse composto, nós conseguimos inibir um outro composto que aumenta e potencializa os níveis de hipertrofia. Logo mais, eu irei apresentar para vocês esse tipo de informação. Vamos lá? Óxido nítrico é uma molécula gasosa produzida naturalmente pelo corpo e desempenha um papel essencial na regulação de diversas funções fisiológicas. Ele atua como um vasodilatador, ajudando a relaxar os vasos sanguíneos e melhorar a circulação. Além disso, o óxido nítrico está envolvido na comunicação entre células nervosas, na resposta imunológica e no desempenho muscular. Sua produção é estimulada por fatores como atividade física e consumo de alimentos ricos em nitratos, como beterraba e vegetais de cores verdes. Bem, o pessoal tem muita dificuldade de relacionar a teoria com a prática. Aqui eu vou relacionar a função do óxido nítrico aplicado na prática, tá, pessoal? Do treinamento. Então, é possível fazer essa correlação bem próxima? Sim, é possível. Então, a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Aqui eu falo sobre que a via redutiva do nitrato, nitrito e óxido nítrico, né? Que no caso depende da dieta. Aqui eu falo sobre a ingestão de alimentos, então é muito interessante você ingerir alimentos que contribuem para esse benefício, para esse fim, para aumentar a sua quantidade de óxido nítrico no sangue. Uma vez que você tem isso biodisponível, você consegue ter alguns resultados eh, no teu metabolismo em si, quando você vai fazer o treinamento de força, por exemplo. E aí, a partir do momento que você ingere esse tipo de alimento, como está aqui na imagem, nós temos a conversão do nitrito, certo? E essa conversão ela se dá a algumas bactérias que reduzem o nitrato e convertendo, no caso, em nitrito e, por fim, óxido nítrico, certo? Então, aqui, a conversão do óxido nítrico contribui, no caso, para a regulação sanguínea e algumas outras funções. Na via do óxido nítrico sintase, ele no caso seria a via dependente de aminoácidos. Ou seja, uma vez que você faz a ingestão do alimento, o seu corpo produz aminoácidos. E esses aminoácidos eles interagem entre si para que alcance o resultado final do óxido nítrico. Aqui eu estou apresentando uma arginina, que seria a L-arginina, na interação de oxigênio. Então, bem aqui eu tenho uma interação de uma molécula de oxigênio, O2, com NADPH. Então, o NADPH ele perde o hidrogênio, esse hidrogênio interage com o O2, associado a uma molécula de cálcio, certo? E aí esse cálcio, junto com o oxigênio e esse hidrogênio, faz o NADP mais água, formando assim a citrulina e óxido nítrico. Então, aqui você vê a interação do óxido nítrico sintase, que contribui com essas reações para poder ter o composto final. É muito interessante porque o óxido nítrico ele tem essa função de vasodilatação para relaxar vasos sanguíneos e melhorar o fluxo de sangue e oxigênio. Ele regula a pressão arterial, já a gente vai entender a fisiologia do porquê que ele regula. Ele melhora o desempenho físico e melhora também a neurotransmissão. E, nesse caso, o óxido nítrico ele funciona como uma molécula que sinaliza
o cérebro algumas funções importantes. Continuando. Sabendo que o alimento contribui para a produção de óxido nítrico, também devemos ressaltar sobre o estímulo físico. O estímulo físico, ele é um estímulo que pode ser causado por meio do treinamento. Esse treinamento, ele vai causar, certo? Uma produção de óxido nítrico. E aqui eu estou mostrando para vocês que por meio do shear stress ocorre a produção do óxido nítrico. Aqui tem o ENOS, E é de endotélio, N de nítrico, O de dióxido. Então, aqui seria óxido nítrico no endotélio. E aí, aqui tem a interação da L-arginina, que ela vai sofrer a interação do atrito, certo? Existe um atrito do sangue com os vasos endoteliais. Esse atrito vai liberar óxido nítrico e esse óxido nítrico ele vai estimular algumas reações aqui importantes, somado com cálcio, para causar uma vasodilatação. Então, aqui seria o óxido nítrico por sintase do endotélio, que estimulado com a L-arginina, libera óxido nítrico. Então, assim, lembre-se, pessoal, o óxido nítrico, ele é uma molécula que precisa de um estímulo físico também, não é só por meio de alimentos, para poder ser liberado. Então, o sangue, ele faz uma compressão arterial, ou o sangue não, a artéria, ela faz uma compressão entre os endotélios, e aí ocorre a passagem de sangue com maior pressão. E como que eu faço essa pressão nos vasos sanguíneos? Por meio da contração muscular. Então, quando você está treinando a musculação, que você faz essa compressão nos seus músculos, os músculos eles passam a causar uma pressão endotelial. Essa pressão dos vasos sanguíneos permite que o fluxo de sangue naquele atrito das paredes dos vasos libere óxido nítrico. E esse óxido nítrico ele é levado tanto para as artérias, para poder hipertrofiar as artérias também, então as artérias elas ficam mais resistentes, como também ocorre a hipertrofia do músculo esquelético. O coração também sofre esse tipo de reação. Aqui temos uma visão sobre um corte transversal de uma artéria. Esse corte transversal, ele permite que a gente veja a anatomia do vaso arterial. Aqui eu tenho a luz arterial, que é onde o sangue se encontra, certo? Células endoteliais, como você consegue perceber. Células musculares lisas, que é essa parte alaranjada clara, certo? Aqui está mais fininho. E aqui eu tenho um tecido conjuntivo fibroso, certo? Que é essa parte mais externa da artéria. Esses pontinhos pretos que estão aqui, eles são óxido nítrico. E aí, uma vez que é produzido o óxido nítrico, nessa parte, que observe que esses pontinhos pretos eles estão em maiores quantidades aqui próximo das células endoteliais. Então, tem uma quantidade, vários pontinhos pretos aqui de óxido nítrico, certo? E aí, esse óxido nítrico ele vai se distribuindo aqui, né, nas células lisas. E essas células musculares lisas, uma vez que recebem o contato do óxido nítrico, elas ficam mais relaxadas. E quando elas se relaxam, o sangue consegue fluir melhor, porque aumenta o diâmetro da artéria.
Isso aqui é muito bom para pessoas que têm problemas arteriais, muito bom também para pessoas que estão saudáveis, ou seja, normotensas, e que buscam uma saúde melhor, ou seja, você potencializa o seu nível de saúde, porque você aumenta o fluxo de sangue, levando assim mais aporte sanguíneo, mais nutrientes para o músculo. E esse óxido nítrico, quando ele é liberado, ele causa esse relaxamento aqui, ó, nas artérias, certo? E esse relaxamento permite que você tenha um fluxo de sangue muito melhor. Aqui, o óxido nítrico, nas suas reações, ele ativa a guanilato ciclase. Essa molécula guanilato ciclase, ela é que difunde para as células musculares lisas e ativa a enzima guanilato ciclase solúvel, que aumenta os níveis de GMPC, que é uma outra molécula também que a gente vai ver mais à frente. O relaxamento muscular se dá pela quantidade do GMPC, que promove uma redução do cálcio intracelular, inibindo a contração da musculatura lisa e promovendo o relaxamento arterial. Então, essa molécula ela contribui para o relaxamento muscular. Então, quanto mais óxido nítrico, mais eu tenho guanilato ciclase solúvel, mais eu tenho GMPC. Quanto mais GMPC, mais relaxamento eu vou ter nessa parte interna da artéria, certo? Nas células musculares lisas. E, porventura, o efeito do óxido nítrico, ele também contribui para a miocistatina. Os efeitos também afetam a proteína miocistatina, que para muitos conhecem como inimiga dos bodybuilders. A miocistatina, o óxido nítrico, no caso, desculpa, ele afeta uma cascata de estímulos, certo? Então, uma vez que é produzido o óxido nítrico, ele estimula a folistatina. E a folistatina inibe a miocistatina. Uma vez que a miocistatina está inibida, ela altera a proteína mTOR, permitindo que ocorra uma síntese proteica, certo? Então, aqui a miocistatina, ela é a que controla os níveis musculares. E o que é miocistatina? A miocistatina, ela é responsável pela regulação do crescimento muscular. É por meio dela que ela inibe o desenvolvimento muscular. Ou seja, ela limita a quantidade de músculo que você tem, certo? Então, em processos também de regeneração muscular, a miocistatina ela se encontra presente. É muito importante compreender que a miocistatina, por ter essa função de controlar a quantidade de massa muscular, acaba sendo inimiga dos bodybuilders. Porque os bodybuilders querem o quê? Músculo. E a miocistatina inibe essa quantidade de produção de músculo. Então, é muito interessante a gente ter esse tipo de conhecimento, porque uma vez que a gente sabe da existência da miocistatina, nós conseguimos, por meio do conhecimento do treinamento físico, estimular para que essa proteína venha a ser inibida. E uma das coisas que inibe a miocistatina está aqui, ó, é a folistatina. Mas para que eu possa usar a folistatina para inibir a miocistatina, eu tenho que ter o quê? Óxido nítrico. E óxido nítrico, eu ensinei que você pode melhorar a sua alimentação para obter ela ou fazer um atrito endotelial. É de qualquer maneira que faz esse atrito? Não. Então, daqui pouco mais à frente, nós iremos ver como que a gente pode estar estimulando essa produção de óxido nítrico com uma intensidade ideal. Temos também aqui a função da miocistatina, ela tem a função de modular a hipertrofia muscular, certo? Ela aumenta o tamanho dos músculos e regenera o músculo também. Controla o crescimento das fibras musculares quando a miocistatina está presente em níveis elevados. E ela inibe o crescimento muscular, tornando mais difícil para os músculos se desenvolverem.
aqui vamos falar sobre um pouco da ação da miostatina no corpo. A miostatina, ela age principalmente no processo de ativação e diferenciação das células musculares prepulsoras, conhecidas como miócitos. Miócitos são células musculares, tá, gente? Mio é músculo. Elas impedem que os miócitos se multipliquem e se diferenciem em fibras musculares maduras, reduzindo assim o crescimento muscular. Gente, no primeiro ano de musculação, falando de uma pessoa sedentária, no primeiro ano de musculação, é possível você ganhar até 11 quilos de músculos em um ano. Isso se dá de que qualquer mínimo estímulo se torna um grande estímulo para uma pessoa que está iniciando as atividades. Ao contrário de uma pessoa treinada, que ela pode chegar a ganhar apenas 500 gramas de músculo em um ano. Por quê? Porque o projeto dessa pessoa é bem mais difícil devido à característica de treinamento que ela tem. Então, quanto mais treinada é aquela pessoa, menos treinável ela é. Então, ela já está tão adaptada a níveis de intensidades, a exaustão, a utilizar substratos de segunda linha na sua performance, que acaba se tornando um mecanismo mais adaptado ao estresse fisiológico. E aí, para que possa alcançar um estresse fisiológico que altere essas condições, é necessário que submeta sempre a novas estratégias de treinamento. Então, é bem mais fácil uma pessoa que não é treinada obter ganhos de massa muscular significativos do que uma pessoa que é treinada, certo? Implicações clínicas. A falta de miostatina, pessoal, ou a pouca produção dela, a pouca funcionalidade da miostatina, ela pode acarretar num ganho de massa muscular considerável. Então, quanto mais eu inibir essa proteína, mais massa muscular eu vou conseguir ganhar. Então, lembre-se, certo? Para poder compreender qual é a verdadeira função da miostatina, pense da seguinte maneira. Imagine que você subiu uma escada ou que você agachou para poder juntar alguma coisa que caiu da sua mão. Ou que você precisou correr ali até a parada do ônibus para alcançar o ônibus e não perder a sua viagem. Lembre-se, todas essas atividades diárias, você ganharia massa muscular de maneira desregulada, de uma maneira muito abrupta. E a miostatina, ela tem a função de controlar e reconhecer quais são as atividades diárias que o seu corpo necessita e quais são as atividades que o teu corpo não vai ficar crescendo massa muscular de maneira exorbitante, de maneira descontrolada, até porque existe adaptação óssea. E a adaptação óssea, ela se dá de acordo com o crescimento da massa muscular. Se a massa muscular desenvolve em uma proporção muito rápida em relação à massa óssea, isso pode causar fraturas, certo? Então, a nossa natureza foi perfeita nesse âmbito em entender que seria necessário ter uma proteína que regula a quantidade de massa muscular. Um exemplo de pessoas que sofrem fraturas durante o treinamento de força está presente nos bodybuilders, que geralmente tomam fármacos que induzem o ganho de massa muscular muito abrupto e a carcaça óssea não consegue comportar ou acompanhar o desenvolvimento da massa muscular. Isso pode causar desmineralização óssea, um estresse desnecessário e algumas fraturas também podem surgir, tá?
Continuando. A miostatina e o exercício físico. Os estudos sugerem que o exercício físico, especialmente o treinamento de resistência, pode afetar os níveis de miostatina no corpo. A prática regular de exercícios pode, em certa medida, modular os níveis de miostatina, que pode impactar o desenvolvimento muscular a longo prazo. Portanto, a relação entre a miostatina e o treinamento físico é o campo de pesquisa contínua. Conclusão. A miostatina é a proteína-chave que regula o crescimento e a regeneração muscular, atuando como limitador natural. Sua manipulação ou modulação, seja por meio de terapias ou pelo exercício físico, continua a ser uma área promissora de pesquisa, com implicações para o tratamento de condições musculares degenerativas e o potencial para aumentar a massa muscular em contextos terapêuticos. No entanto, um equilíbrio é necessário para garantir que os efeitos do aumento da massa muscular não resultem em complicações para a saúde geral. Então, olha só que interessante aqui que eu coloquei essa informação logo abaixo. Eu falo que 75 a 100% da capacidade máxima de um RN é capaz de gerar uma produção de óxido nítrico considerável. E essa quantidade de óxido nítrico, como eu falei, estimula a polistatina. E a polistatina, sendo estimulada, ela vai inibir a miostatina. E o que acontece quando a miostatina é inibida? Produção de massa muscular. E aí, uma maneira de inibir a miostatina é aplicando treinamento de força em uma proporção de 75 a 100% da capacidade máxima de um RN. Os estudos mostram que nesse nível de produção de força, você tem uma ótima quantidade de massa muscular produzida ao longo de um tempo, ok? Então, aqui está uma informação interessantíssima de como você pode ter o conhecimento do óxido nítrico, o conhecimento da folistatina e como que isso pode trazer para você como maneira de conhecimento na produção de força. Então, sim, se você se alimenta de alimentos ricos em nitrato e aplica o treinamento de força dentro da intensidade adequada, a ideia é que sim, sua quantidade de massa muscular será produzida em uma maneira muito mais rápida. Aqui é uma imagem onde eu mostro claramente a folistatina inibindo a miostatina. Então, aqui a folistatina, ela inibe a miostatina, e essa inibição da miostatina desencadeia uma cascata de ativação de outras proteínas até chegar na proteína AKT. E essa proteína AKT ativa a mTOR. Para quem não sabe, a mTOR é o motor de proteína, né? E aí a mTOR, ela produz a proteína. Está aqui, ó, síntese de proteína. Então, a mTOR vai lá produzir proteínas musculares, visto que você ativou a ação da folistatina. E, por consequência, inibiu a miostatina, desencadeando uma série de resultados, uma série de ativações moleculares que vai chegar até a produção de proteína final. O efeito do estímulo X-stress. Aqui eu mostro claramente nessa imagem um músculo relaxado e um músculo contraído. Observe aqui, ó, quando você faz força, tá aqui no bíceps, a força, aqui tem uma artéria. Essa artéria ela é comprimida, deixando esse espaçamento aqui. Quando nós apertamos aqui o músculo, certo? O que acontece? Aumenta a pressão no endotélio. E essa pressão causa o efeito chamado de X-stress. E aqui, ó, X-stress, aqui nessa imagem aqui azul, certo? Ativa mecanos receptores, mecanos sensores, que desencadeiam uma série de cascata de ativação, ó, e essa série de cascata de ativação ativa no endotélio a produção de óxido nítrico sintase, que estimula a produção de óxido nítrico.
a L-arginina também vira óxido nítrico, e o óxido nítrico ele dá continuidade ativando a guanilil ciclase, que quanto mais guanilil ciclase é ativada, mais proteína GMPC é ativada. E como a gente já viu anteriormente, é nessa proteína aqui que causa o relaxamento dos endotélios pós-exercício. Com a interação do cálcio, nós temos a queda da ação do cálcio, aqui está a setinha para baixo. Com a queda da ação do cálcio, nós temos a vasodilatação. Então, olha só que interessante. A GMPC inativa o cálcio, gerando aí uma vasodilatação. Aqui, pessoal, é muito interessante entender que quanto mais se comprime a artéria, maior é o efeito de X-stress. Então, quem treina 40% vai comprimir a artéria também, mas não numa quantidade comparada a quem treina 75%. E quem treina 75%, a 80%, a 85%, a 90%, a 95%, tem um estímulo do X-stress muito mais eficiente em comparação àqueles que não treinam, certo? Na mesma intensidade. Então, lembre-se, treinar leve vai trazer resultados mínimos. Quem treina pesado traz resultados mais avançados. Não significa que quem treina leve não vai ter o efeito do X-stress. Vai ter, mas vai ser proporcional ao seu nível de intensidade, certo? Então, não podemos também desconsiderar que o mínimo de estímulo que é dado, mesmo que seja 40% da atividade de musculação, também vai causar um efeito fisiológico e mudança ao longo de um tempo. Mas quem treina a uma intensidade muito maior, a tendência é causar um efeito muito maior. E é por meio desse conhecimento aqui que fica o gatilho, certo? Da compreensão do método Katsu Training, que o método Katsu Training é um método que os chineses desenvolveram de utilizar um equipamento que causa pressão arterial, e essa pressão arterial ajuda na produção de óxido nítrico. E aqui, nesse vídeo, foi meio que para explicar de como que ocorre a fisiologia do óxido nítrico e, em outras palavras, acabei explicando também como que é o funcionamento do método Katsu Training. Para quem não sabe o que é Katsu Training, basta pesquisar. Logo, logo eu vou estar soltando aqui no canal também, falando sobre isso. Mas quem tem pressa pode pesquisar, certo? E aí você vai ver que o Katsu Training é um equipamento que ajuda nessa compressão das artérias, permitindo assim um estímulo de óxido nítrico e que contribui para o ganho de massa muscular. Por fim, eu finalizo esse vídeo. Esse vídeo ele é um vídeo que pertence ao curso de hipertrofia científica e eu tenho a intenção de estar fazendo esse curso de hipertrofia científica para estar colocando o link anexado aqui nesse vídeo. Aqui é uma palhinha do conhecimento que eu estou apresentando para vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a educação física clínica. Essa é a intenção da Fiber Hit, certo? Muito obrigado, pessoal, e assina aí as notificações, se inscreve e bola para frente. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.